Veja no ICL Notícias, segunda edição. Fim do bloqueio. Alexandre de Moraes libera a volta do ex no Brasil após a empresa pagar multa de 28 milhões de reais. Treta na extrema-direita. E hoje ele deu uma facada nas costas. Pastor Silas Malafaia chama Bolsonaro de covarde e relata choro do ex-presidente por medo de ser preso. Desculpa esfarrapada. As pessoas, elas não fazem noção. Pablo Marçal diz que divulgação de laudo falso contra Boulos foi livre expressão do pensamento. Não foi eu que dei o laudo, eu só publiquei. Dia de sabatina. Comissão do Senado aprova Gabriel Galípolo, nome indicado por Lula para presidir o Banco Central. E que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. E bets viram assunto de senadores. Não é a mesma coisa que fazer propaganda de cocaína, porque é um vício. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos no ar, ao vivaço, no ICL Notícias, segunda edição. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro de 2024. A gente está ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV no Rio Grande do Sul. Acabou, gente, de sair a aprovação do nome de Gabriel Galípolo no Senado, na sabatina. Vai ser o novo presidente do Banco Central, que tudo indica então. Chico Sá, Rodrigo Viana, boa noite. Não me venha com juros altos, seu Galípolo. O Chico é o novo Zé Alencar. Lembra do Zé E o Alencar? Lula já deu esse mesmo recado. Eu odeio hein? esse negócio de juro alto. Juro alto. Pô, meu pai sempre teve uma vendinha aqui, uma bodega, dava feira, era feirante. Então eu odeio juro alto. Isso aí. Tá parecendo o Lula, que já deu esse recado hoje mais cedo. Enquanto o Gabriel Galípolo estava sendo sabatinado lá no Senado, o Lula já passou o recado. Não quero saber de juro alto. Somos da turma da produção. Cara. É A gente é trabalhador, não é essa coisa de ganhar especulando. 95% dos brasileiros vivem da produção, né? Quer dizer, quem vive da especulação é a minoria que é quem fica rico, né? Hoje tem muito assunto por Muito. aqui, hein, gente? Agora Factual. há pouco também, sabe quem que tá liberado, Rodrigo? Ele O X. voltou. Ih, rapaz. Saudade, Ih, rapaz. mágoa, o que Xandão fica liberou, hein? nessa volta do Cara, X? na hora do futebol eu sinto saudade, porque lá é onde eu encontro ali uma carnificina do futebol, xingar treinador, esculhambar com o técnico do Santos. É uma boa tribuna para futebol, mas no resto é só depressão, né? O Gabi, o que você acha? É aquela namorado que volta e a hora que você abre a porta, você fala, pode entrar? Você fala, ih, não, você Sabe de que novo nunca dá não. certo esse negócio de voltar com o ex, né? Não? Não tem restauração para lua de mel, entendeu? Ninguém restaura uma lua de mel. O Moraes autorizou, gente. Autorizou. Ele o X voltou. Deve voltar. Ainda não voltou, mas deve voltar a operar aqui no Brasil. Cumpriu as exigências legais, né? Que é basicamente pagar quase 29 milhõezinhos de reais. E a defesa diz que pagou. Então, ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes já liberou, o STF liberou, e ele vai retomar o X as operações aqui no Brasil. Então teremos segundo turno das eleições com o X operando. Não sei se vai fazer tanta diferença. Em São Paulo, por exemplo, o Nunes não é um adepto do X. Mas a extrema-direita tá lá, né? Fortaleza, o André Fernandes, lá o bolsonarista, usa bastante. bolsonarista, O digital. Brunini, em Cuiabá, usa bastante. Usa né? bastante. Então tem uma turma aí que vai... Tem uma turma aí perigosa. Ou seja, chegou a hora da esquerda aprender também, né? Porque tem ali um caso ou outro de alguém que é muito bom nisso. João Campos. Ontem a gente falou do João Campos. Mas, gente, ninguém é mais inocente desse jogo. Está na hora da esquerda ser craque também nesse jogo de rede social. É isso. Não tem mais bobo no Twitter. Não tem mais Não tem bobo. mais bobo. Muito bom. Porque não tem Já que aquela a gente frase, tá não tem mais falando- bobo no futebol. Claro, O Galvão, sim. né? Referência. Quem entendeu, entendeu. Agora, gente,
Já que a gente está falando de eleições, vamos começar falando um pouquinho sobre cenário de segundo turno aí? Cenário de segundo turno. Eu vou trazer aqui para vocês, Gabi. Posso fazer um merchan enquanto você sobe aí? Vai lá, enquanto eu vou caminhando. Não, porque a gente está falando aqui de redes sociais e amanhã no Em Detalhes, a Letícia Cesarino, que é antropóloga, especialíssima em redes sociais, a nossa pauta foi essa, foi falar sobre eleições municipais, candidatos, João Campos, enfim, Pablo Marçal e diversos personagens aí da política que utilizaram muito as redes sociais durante a campanha eleitoral. Super legal, ela já Belo teve várias tema. vezes com a gente, a Letícia aqui, né? E vai ser sua entrevistada, vai ao ar amanhã ou você Amanhã, 10h30 da manhã. Amanhã, 10h30 no Em Detalhes, Letícia Cesarino. Eu vou pedir licença aqui para apresentar a vocês cálculos. Eu sei que política, vamos lá, política não é aritmética, né? Eleição não é matemática. Apesar disso, eu vou fazer um ensaio aqui com os números, tentando projetar o segundo turno da eleição em São Paulo. Isso não é pesquisa, não é simulação, não é previsão. O pessoal brincou, é o Dataviana. Não, eu fiz aqui um ensaio sobre o difícil caminho para o Boulos em São Paulo, partindo dos números do primeiro turno e fazendo suposições do que pode acontecer no segundo turno em São Paulo, para ver como a vida do Boulos não é simples. Ontem o Juliano Medeiros, que foi dirigente do PSOL, cientista político, comentarista, que veio ao nosso programa e disse, não, o Boulos tem chance, vai lutar, vai brigar, tem como tirar voto e tal. Mas vamos, nos números frios, observar o que a gente tem para tentar entender o desafio do Boulos diante do Ricardo Nunes. Aqui nós temos no primeiro turno, o Ricardo Nunes teve 1.800.000 votos. 1.800.000 votos. O que pode acontecer no segundo turno? Eu vou fazer uma suposição, uma hipótese, se der tudo de certo para o Boulos e tudo de errado para o Nunes. E mesmo assim é difícil para o Boulos. Vamos supor que a abstenção vai crescer no segundo turno, e normalmente ela cresce. Mas vamos supor que a abstenção vai crescer e quem vai ser prejudicado vai ser o Nunes, porque ele tem um eleitorado menos empolgado, menos gente vai votar, o pessoal vai para a praia, vai deixar para lá a eleição. Vamos dizer que, então, em vez de partir de 1.800.000, que foi a votação dele no primeiro turno, ele parta de 1.600.000. Olha, uma baita diminuição, né? Normalmente cai um pouco, mas eu estou colocando uma diminuição grande no eleitorado do Nunes. Cairia de 1.800.000 para 1.600.000 votos dele. Só que, gente, ele vai agregar boa parte dos votos do Pablo Marçal. Quanto? Bom, tem várias contas para se fazer. Eu estou supondo aqui que o Nunes agregue 60% dos votos do Marçal. O Marçal teve 1.700.000. Eu estou supondo que o Nunes consiga agregar 60%. Provavelmente vai agregar mais. Mas vamos dizer que ele consiga só 60%, porque eles estão brigando, o Bolsonaro aqui, o Malafaia, tarará. Então vamos supor que ele agregue 1 milhão dos votos que foram para o Marçal. Então a gente agrega 1.600.000, 1 milhão dos votos do Marçal, e mais 150.000 que viriam dos outros. Quem são os outros? A candidata do Partido Novo, que teve 80.000 votos, um pouquinho aí da Atena, uma parte, né? Enfim, um pouquinho da Tabata, a minoria, porque a maioria vai para o Boulos, mas uma minoria. Então eu fiz essa conta aqui, que é uma conta de padaria, como a gente dizia antigamente, mas é uma simulação, uma previsão. 2.750.000 votos para o Ricardo Nunes, se tudo isso acontecer. E são coisas que não são favoráveis a ele, né? Transferências abaixo do que pode acontecer. Ele chegaria a 2.750.000. Bom, e o Boulos? O Boulos parte de 1.776.000 votos no primeiro turno. A abstenção dele eu estou colocando bem mais baixa do que o Nunes, né? Porque assim, o eleitorado mais empolgado do Boulos e tal. Então vamos dizer que ele parta de 1.700.000 votos, ele vai agregar 80% dos votos da Tabata, não é fácil, mas vamos dizer que ele agrega 80% dos votos da Tabata, ela teve 500.000 votos. Se 400.000 forem para o Boulos e mais 150.000 votos de outros, um pouquinho do Datena, de um pingadinho que teve aqui e ali, né? O Boulos teria 2.250.000 votos. Isso aqui fecharia, isso aqui é tudo dando errado para o Nunes nessas contas e dando mais certo para o Boulos. Olha como é que ficaria a proporção, 55 a 45. Eu acho que se a primeira pesquisa de segundo turno der alguma coisa mais estreita do que isso, vai ser uma surpresa. Então a gente tem que se preparar para que as primeiras pesquisas do segundo turno, 55 a 45, se der isso,
o Boulos já está no lucro. E aí passa a lutar para tirar voto do próprio Nunes. Mas essa é a conta, gente. Por isso que é difícil. Na ponta do lápis, é difícil. Muito difícil para o Boulos, porque ele não tem muito de onde tirar. Ele vai tirar votos da Tabata, que já declarou apoio, e os votos do Marçal, uma parte boa vai para o Nunes, talvez uma parte vai para voto nulo. Né? É difícil para o Boulos conquistar voto do Marçal, muito difícil. Complicado. O que resta aqui para o Boulos? Aumentar a abstenção e a desconfiança em relação ao Nunes, fazer o eleitorado dele, ficar desanimado, não ir para o voto e contar com uma coisa. Podemos até tirar agora daqui esses números todos, né? Agradeço o pessoal da nossa arte, que a partir dos rabiscos que eu fiz no papel aqui, colocou no telão para a gente os números. O que resta para o Boulos? Contar também com outro fator, Chico. No primeiro turno, o Nunes tinha uma chapa de vereadores muito forte. Exato. Não tem. Segundo turno, os vereadores vai cada um para essa casa. Isso é importante. Está todo mundo eleito já, está todo mundo eleito e não vai fazer aquele esforço que fizeram no primeiro turno, porque estava em jogo o próprio mandato. Mas vão fazer porque ficam de olho em ter cargo na prefeitura. Então, a máquina vai continuar operando, não no mesmo nível, por isso que tem uma queda. E quando a gente observa a eleição passada, eu falei aqui, essa proporção de votos que está aqui nessa conta que eu fiz, em São Paulo, a proporção na eleição passada foi 60-40. Bruno Covas, né, que depois faleceu, teve 60%, o Boulos teve 40%. Então, a minha conta aqui, dando muita coisa errada para o Nunes, é ficar em 55-45. E na eleição passada teve um pouco mais de abstenção no segundo turno. Sempre tem um pouquinho mais de abstenção, a não ser na eleição presidencial, Lula, Bolsonaro, aí a abstenção não foi alta. Bom, esse aqui é o cenário, a gente vai continuar acompanhando. Não quer dizer, então o Boulos já perdeu, não adianta? Não, o que eu quero dizer é que o começo da disputa está assim. Se for algo muito diferente disso, vai ser uma surpresa e vai ser uma vitória para o Boulos. Então ele vai contar com um eleitorado do Nunes talvez não tão animado, né? Vai contar com as desavenças do outro lado, vai contar com o Lula, vai tentar arrancar mais votos da periferia e vai tentar tirar voto do próprio Ricardo Nunes. Falar, olha, vocês votaram no Nunes, mas vamos entender melhor o que foi a prefeitura dele, prefeitura medíocre, né? Um aliado do Bolsonaro, o Nunes vai ficar nesse meio do caminho, quer o Bolsonaro, não quer o Bolsonaro? Daqui a pouco nós vamos mostrar a briga que está na extrema-direita, é a nossa chamada principal. O pastor Malafaia dando pancada, deu uma entrevista para a Mônica Bergamo, né, Gabi? Chamou, enfim, de todos os nomes aí o Bolsonaro, covarde, né? Que o Bolsonaro agiu de maneira errada. Então, tem cicatrizes aí no campo do Ricardo Nunes. Mas ele tem a máquina. Ele tem a máquina. Bom, essa era a primeira parte do que eu queria trazer. Não sei se vocês querem completar alguma coisa, depois a gente avança mais, né, Chico? Eu não sei. Não, tomara que você esteja completamente errado. Completamente errado? É só isso que eu desejo. Tá bom. Mas, entendi, fez um bom exercício. É um exercício. Tem alguns cálculos assim que já foram feitos, né, de quantidade de vezes que a gente teve um segundo turno em São Paulo. Então, a gente teve 7 vezes isso. Das 7 vezes, sempre o candidato que estava em primeiro lugar na porcentagem venceu, 6 vezes venceu. Então, quando isso não aconteceu, foi Haddad contra o Serra. Haddad e Serra, tem uma virada magnífica. Era uma diferença bem pequenininha também, né? Era uma diferença muito pequena, exatamente. O Serra chegou 3 pontos na frente do Haddad e no segundo turno o Haddad virou, indo buscar os votos do Russomano, em 2012. Só que ali, primeiro, estava no auge daquele crescimento econômico do Lula, e teve uma movimentação em São Paulo, lembra? Vai ter amor em SP, existe amor em São Paulo, muita manifestação de rua, criou-se um clima e foi para cima e deu a virada. Crescimento econômico a gente tem, né? A gente só não tem a divulgação positiva a respeito disso. Não tem empolgação, né? Então, não tem o mesmo clima que tinha em 2012 e isso favoreceu a vitória do Haddad. Mas não quer dizer que o Boulos não vai ganhar. Eu só estou trazendo aqui como é que começa a disputa. Sim. A disputa é dificílima em São Paulo. Bom, ainda fazendo o balanço da eleição, o Partido dos Trabalhadores publicou, como sempre faz, tem lá o seu grupo tático eleitoral, grupo de análises de estatísticas. A estatística, como é que foi o PT nessa eleição em comparação com anos anteriores? Olha que interessante, Chico. Ontem a gente mostrou o mapa, mas era um mapa de todos os partidos misturados. Aqui está isolado o PT, comparando 2020 e 2024. Só para que todo mundo entenda, não é só prefeitura. Vermelho escuro é onde o PT elegeu prefeito, vermelho um pouquinho mais claro é vice-prefeito
e onde é mais rosado é vereador. Então é onde o PT tem presença eleitoral, não quer dizer que tenha prefeitura, tá? Então, de 2020 para 2024, melhorou um pouco. A gente vê que o mapa ficou um pouquinho mais pintado de vermelho, inclusive de vermelho mais escuro, como a gente disse ontem. Dá para ver aqui, para quem conhece o mapa do Brasil, né? Ceará, Piauí, Bahia, estados onde se concentram muitas prefeituras, muita presença política do PT, mais do que em 2020. Há uma melhora de 2020 para 2024. E me chama a atenção também, depois eu vou até destacar isso mais, tem uma mancha vermelha aqui no sul do Brasil. O PT resiste no interior do Rio Grande do Sul, com algumas, não muitas, mas com algumas prefeituras. É mais forte no Rio Grande do Sul do que São Paulo, né, que é o berço do partido. E um pouquinho de Minas Gerais aqui, olha, pessoal, o norte de Minas Gerais, também muitas prefeituras eleitas em 2024. Ah, os números. Em 2020, o PT estava presente em 1.584 municípios e agora estará presente em 1.742. Presente inclui vereador, tá? Só para deixar bem claro, não é que vai governar, né? É presente nesse sentido. Tem presença política, vermelho escuro, aí sim é onde tem prefeitura. Aqui é a cabeça do cachorro, né? Acho que o maior município lá do Amazonas governava em 2020 e segue governando o PT em 2024. Vamos para a próxima tela desse balanço feito pela turma lá do PT? Vamos para a próxima. Número de prefeituras. Agora é prefeitura só. Ontem também nós trouxemos aquele balanço comparando com todos os partidos. Aqui é só o PT. Vamos observar uma coisa? Muita gente dizendo, o PT está numa pior, está mal, né? Grande derrota. Eu já disse que eu discordo disso. A grande derrota foi aqui, olha. O Chico até ressaltou bastante isso. Olha, o PT chegou até em 2012 635 prefeituras, foi o auge. 2012, Gabi, de novo, foi o ano que elegeu o Haddad, o ano do auge econômico do Lula e da Dilma. 635. O que será que acontece aqui depois, né? É coincidência? O PT enfraqueceu assim do nada? Não, teve uma campanha de destruição cujo objetivo era caçar, impedir inclusive a existência do partido. Então você tem 2013, depois você tem a derrubada da Dilma, a campanha contra a Dilma, manifestação de rua, Lava Jato, golpe, Eduardo Cunha, Lula preso. Olha, é muita coisa. Aí tem esse movimento, afunda. Em 2016, 256 prefeituras, 2020, 183. E agora, uma pequena recuperação, 248. É pequena. Ainda vai ter segundo turno, pode ser que tenha algumas prefeituras. Também eu ouço muita gente falar, o PT tinha que ser mais de esquerda, tinha que voltar para a sua raiz. Faria, sabe quantas prefeituras? 20. Pois é, era isso que eu queria mostrar. Faria 10. Sabe quando o PT era bem assim, raiz? Aqui, ó, antes de 2002, antes do Lula ser presidente. Olha quantas prefeituras que ele tinha. Na época que ele era raiz. 38, 54, 116. Será que é isso que as pessoas, assim, gostariam? Eu acho que não, é claro que não. Acho que a turma que defende isso defende de maneira enfática que o PT tem um programa mais firme, mais radical, né? Mas eu vejo que um pouquinho de divergência. Eu tenho um pouco de divergência com essa posição, porque eu acho que, se for para esse caminho, já foi desse. Esse caminho aqui foi experimentado antes. Foi feito... O PT era pequeno. Era um sacrifício medonho, eram campanhas dificílimas, zero espaço midiático e muita gente da esquerda dizendo tem que amaciar esse discurso, tem que amaciar esse discurso, senão não ganha nada no Brasil. E aí, o Brasil é um país conservador, etc, etc. Era assim. Aí mudou, aí começou a ganhar. Aí foi derrubado, agora está começando a recuperar. Esse aqui, bom, cada um pode ter sua opinião, evidentemente, né? Pode achar que tem que endurecer o discurso para conseguir conquistar mais espaço. Eu acho que esse caminho de discurso mais radicalizado já foi tentado antes, né? E teve esse resultado que está aqui para trás. Foi assim. Não sei se é esse o futuro que aguarda o PT. Provavelmente não, porque o partido está bem amaciado já, realmente. Hoje é um partido social-democrata, né? Na linha dos europeus também. Vamos só para mais uma tela aqui desse balanço de como é que foi o PT nas eleições municipais. Onde que o PT ganhou mais prefeitura? Nos municípios pequenos. Municípios de menos de 20 mil eleitores. Cresceu, de 2020 para agora, né? Cresceu nos municípios pequenos. Nos municípios médios também. Nos municípios grandes, acima de 200 mil, só elegeu 2 prefeituras, por enquanto, que foram Juiz de Fora e Contagem. As 2 em Minas, 2 reeleições, 2 mulheres prefeitas. São essas 2 aqui
com mais de 200 mil eleitores. Mas tem outras 13 disputas em que o PT está no segundo turno. 7 delas, eu anotei aqui, com boa chance, com chance razoável de disputa. Eu anotei, está aqui, ó. Fortaleza, no Ceará, pode ganhar, não vai ser fácil. Olinda, em Pernambuco, uma disputa forte. Vinícius Castelo, o candidato, é uma grande novidade no PT, eu acho, esse rapaz. Periferia, negro, de combate, sabe? É muito popular, é uma candidatura muito popular, surpreendeu Olinda. Olinda sempre teve prefeitos mais ali de uma burguesia de classe média e tal. Ele é um personagem do PT para prestar atenção a partir de agora. Então, Olinda. Então, Fortaleza, Olinda, mais um município importante no Nordeste, Camaçari, na Bahia, polo industrial. Camaçari, o PT vai estar no segundo turno em Camaçari. Aqui no Grande ABC, Diadema e Mauá, 2 municípios que são administrados atualmente pelo PT, vão para o segundo turno. E no Rio Grande do Sul, 2 cidades importantes. Nas 2, o PT tem candidatos que chegaram em primeiro lugar no primeiro turno. Santa Maria, cidade universitária, no centro do estado, terra do Paulo Pimenta. Sim. Terra do Paulo Pimenta. Santa Maria e Pelotas, que o ex-prefeito Marrone está de novo concorrendo e chegou em primeiro no primeiro turno. Disputa dura. No Rio Grande do Sul é sempre Grenal. É sempre Grenal. Então, 7 dessas 13 em 7, não quer dizer que vai ganhar nas 7. Mas então, das 2 prefeituras com mais de 200 mil municípios, pode chegar a umas 8, 9, talvez, né? Cidades de grande porte. Vamos aguardar. Tem também Natal, com a Natália Bonavides. Não sei se vai ganhar, mas lá mesmo que não ganhe, Gabi, é uma vitória porque é a consolidação de uma liderança nova, de uma mulher jovem, deputada, combativa e que já é experiente, já está no segundo mandato como deputada. Eu acho também uma novidade, como nessa linha que o Chico falou lá de Olinda. Para concluir, onde que o PT está mais forte? Tem uma lista aqui que é meio grande, mas não se assuste, eu vou traduzir aqui os números, é a próxima. Isso, calma, é muito número, né? Mas é só para me ajudar. Aonde que o PT elegeu mais prefeitura? Bahia, 2024, Bahia, 49 prefeituras. Perdeu algumas grandes, mas elegeu algumas de pequeno e médio porte, 49, mais do que na anterior, né? Bahia. Ceará, 46 prefeituras e na anterior tinha elegido 18. É um grande salto no Ceará. Grande salto é no Ceará. Então, Bahia, Ceará, Minas Gerais, o PT elege 35 prefeituras, as 2 grandes que eu citei, né, Juiz de Fora e Contagem, e várias de pequeno porte espalhadas pelo estado. Onde mais? Piauí, 50 prefeituras no Piauí, que é um estado governado pelo PT. Então, dos 248 prefeitos e prefeitas eleitas, a grande maioria se concentra aqui. Bahia, Ceará, Piauí, Minas. E, uma certa surpresa, para mim, pelo menos, manteve o Rio Grande do Sul, 19 prefeituras no Rio Grande do Sul. Isso é mais surpreendente, hein? Eu fiquei surpreso com isso. Conseguir segurar no Sul com esse antipetismo tão forte ainda por lá, né? Pois é. E agora, São Paulo muito baixo, Sudeste, tirando Minas, muito baixo, dificuldade gigantesca. Então é Nordeste, pouquinho no Rio Grande do Sul e fica por aí. Gabi, esse era o balanço que eu queria trazer ainda, né? Esse balanço que a gente vem fazendo desde ontem sobre a eleição municipal, frisando mais uma vez. Não acho que o PT teve uma vitória nessa eleição, não teve. Parou de piorar, deu uma pequena recuperada e tem que agora escolher o seu caminho para que lado que vai, né? É importante a gente olhar para os números, né, para poder... Muito bom, Rodrigo, esse balanço que você trouxe. Ainda tem 4 prefeituras das capitais, né, que vai ter segundo turno ainda o PT, ainda pode... Fortaleza, Natal, Cuiabá e Porto Alegre. É que Cuiabá e Porto Alegre, eu estou contando que é quase impossível. Sim. Né? Agora, ter ido para o segundo turno já é uma vitória. Já é uma vitória. Agora, Fortaleza é uma vitória possível e Natal, mais difícil, mas é uma Fortaleza eu acho que ganha. Acho que ganha. Acho que a vitória faz-se uma frente lá contra o bolsonarista e eu acho que é uma vitória, vai ser a vitória do PT na eleição. Agora você vê um PT muito fraco, né, por exemplo, na região do ABCD. Aí você pega a mudança que tivemos nos últimos 10, 20 anos de, por exemplo, o que a gente chamava de classe trabalhadora. Cadê? Virou serviço. Virou uma classe de serviço. Não é mais a classe da montadora, do operariado, do ABC,
Eles não usam black tie para pegar aquele velho filme. É uma classe trabalhadora de serviço, é uma classe trabalhadora de aplicativos. São Paulo, uma cidade totalmente de serviço e não mais uma cidade de sindicatos fortes nem de operariado. Então, o que é que o PT tem que fazer, ou qualquer outro partido forte de esquerda? Aprender a conversar com esse novo trabalhador. Sabe que o Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, que é muito parecido, tem uma história parecida com a do PT, mas muito mais antiga, ou seja, um partido que começa operário, o governo na Espanha e consegue se manter, porque ele aprendeu, ele tem uma base ainda sindical, industrial, mas ele aprendeu a dialogar com a classe média. Exatamente. A classe média progressista. Esse trabalhador do serviço que trabalha de outra forma completamente diferente, que não tem sindicato forte, que tem o patrão sem cara do patrão de aplicativo, o patrão que ele nunca viu a cara, é outra conversa. É outra. Eu não sei, não sou especialista no assunto, mas o grande estudo e o grande aprofundamento que um partido forte, gigante, como o PT tem que fazer, é aprender a conversar com essa gente. Sem dúvida. Essa gente está na mão do Pablo Marçal. Mais do que o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes é a máquina da prefeitura, é aquela candidatura mais ou menos ali, né? Mas o Pablo Marçal conversou com essa gente. O cara do aplicativo, de 9 Ubers que eu pegava, entre 10, 9 eram Pablo Marçal. Acreditando na coisa desse empreendedorismo, dessa riqueza particular que você consegue sozinho. Que conversa é essa? Se é uma conversa agradável, eu não sei, mas é essa conversa que o PT tem que aprender a fazer. Sem dúvida. Vamos falar um pouco também, gente, que tem tudo a ver, na verdade, com eleições municipais, sobre a treta Malafaia com a família Bolsonaro. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vamos entrar nessa história, então, gente. Tem fogo no parquinho. A entrevista aqui foi com a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. O Malafaia conversou com ela e falou o seguinte, a gente tem aqui a manchete da Folha de São Paulo. Ele acha que o Jair Bolsonaro foi omisso na eleição de São Paulo e ficou dividido entre o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. Estava ali com o pé nas duas canoas, né? O famoso pé nas duas canoas. Além de chamar o Bolsonaro de um líder covarde, que é justamente a manchete, né? Que porcaria de líder é esse? Eu consigo até imaginar. Porcaria, o tom não é de voz. brincadeira. A gente lê. Porcaria de líder é esse? Exato. Cadê o Ricardo Gouveia, nosso editor-chefe? Ô, Ricardo Gouveia, vem aqui, vem Ele é um cá. ótimo imitador. Ele falou aqui, olha, gente, vocês não têm o privilégio de ouvir essa imitação no ponto. Não, Porque perfeito. uma coisa é a manchete, outra coisa é ouvir. Exato. Ele fala com uma ênfase, né, Gabi e Chico? A entrevista que ele dá para a Mônica, Que ele vai na porcaria, jugular do Bolsonaro. E o Malafaia é o sujeito que pagou o caminhão de som da Avenida Paulista nas duas manifestações. Nas duas, era E que quem não estava só lá. pagou, como também falou por Bolsonaro que não podia se comprometer ali porque podia ser preso. Então, Atacou o Xandão, botou a cara a tapa. Xandão, A parte da baixaria contra o Atacou Xandão as foi toda instituições. feita pelo Malafaia. E aí o Malafaia, além de tudo isso que a gente já trouxe aqui, ele disse que o Bolsonaro não teve coragem, foi essa palavra que ele usou, coragem para responder as mensagens dele. Porque eles estavam trocando mensagens, né, ali. Toda uma... No contexto da eleição toda uma municipal treta. de São Paulo, não é isso? Exatamente. Aí o Bolsonaro disse que o Bolsonaro estava chorão com Malafaia medo de ser disse. preso. O Malafaia disse. Exatamente, o Malafaia disse. Estou aqui emocionado. Não, vai lá, Gabi, eu tô te interrompendo. Vai. Trecho, vamos lá. O que ele disse? Abre aspas. Sabe por que ele não me bloqueou e por que não me xingou? Porque ele reconhece que eu sou um cara honesto, que eu sou um apoiador de primeira hora, que defendi eles nos momentos mais cruciais e críticos. Aí ele continua assim. Ele estava chorando, depressivo, olha lá o que eu falei de um Bolsonaro chorão, na casa de praia que tem em Mambucaba, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, perto de ser preso. Liguei para ele e falei, vai ficar chorando aí? Vamos pra rua, cara. Esse é o trecho que está aí na sua tela. Ele chorou por 5 minutos comigo no telefone antes de abrir a boca. Isso ele está falando depois da derrota. Então, peraí, são dois momentos diferentes, né? Ele está contando que o Bolsonaro foi omisso na eleição de São Paulo, covarde, fugiu da raia e foi mesmo. Ontem a gente falou aqui. Foi. Então, uma coisa é a eleição de São Paulo. Bolsonaro omisso, tentou botar um pé em cada canoa, fugiu da raia e tal. E outra coisa,
quando perde a eleição para o Lula, vai chorar em Angra dos Reis, vai chorar em Mambucaba. Mas naquela hora teve um toque-toque da Polícia Federal na casa dele, né? Bateram lá, é verdade. Então ele estava realmente... Logo você entende a emoção, né? Era vivendo sob fortes emoções. Fortes emoções. O medo de ser preso naquela hora... Aliás, foi a hora que ele correu algum risco. Depois deixaram para lá, o Gonê foi dormir não sei aonde, esqueceu. Aquela hora ele correu o risco de uma prisão mesmo. Um pouco depois ele pula o muro da embaixada lá em Brasília. É a hora que ele está mais com o rabo entre as pernas e morrendo de medo de tudo. Acho até que esse choro, eu acho que até é uma coisa a favor dele. Um cara todo metido a machão, chorando, eu acho que até o humaniza ali, 0,5%. Mas acho que os bolsonaristas não gostaram, né, Gabi? Não, o Guilherme Amado foi conversar com o Flávio Bolsonaro, conseguiu uma resposta dele a respeito desse pronunciamento do Malafaia na entrevista. O Flávio disse que ficou muito ofendido com esse negócio do Silas Malafaia falar que o pai dele chorou, né, com medo de ser preso, gente. Não gostou, não. O Flávio é aquele que desmaiou no debate no Rio. Isso, exatamente. Ele desmaia, o pai chora, tudo bem, acontece. Vamos assistir, não. Vamos ler um trechinho aqui do que disse o senador Flávio Bolsonaro para o Guilherme Amado, de que roupa suja se lava em casa e tal. Ele divulgou uma nota até depois. Nota enviada ao Metrópolis, então, do senador Flávio Bolsonaro, que diz o seguinte: roupa suja se lava em casa e não em público. O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito, no momento certo, e foi decisivo para o cenário em São Paulo. Se não fosse Bolsonaro, o Ricardo Nunes não estaria no segundo turno. Cravou, hein? Aí continuamos. Assim como foram decisivos Tarcísio e Malafaia, cada um na sua função, como um time de futebol que não ganha só com atacantes. A fase agora é de distanciamento e, sem orgulho e vaidade, vamos juntos vencer a extrema-esquerda em São Paulo. 2026 já começou e precisamos ser mais racionais que emotivos. Mais racionais. Baixando a bola, vamos organizar. Ele é tido como o mais político, né, da família Bolsonaro, aquele que vai menos para a briga e que tenta dialogar mais, né? Mas sabe quem foi mais ponderado do que ele, o que é, assim, o Carlos Bolsonaro. Aí é surpresa. Não é surpresa. surpreendente. Mas é porque eles têm medo do Malafaia. É isso. Não é respeito, é medo. Mas vamos ver o que ele disse Vamos nas lá. redes, porque é justamente isso, acho que é bem simbólico. Qualquer um que reconhece eu estou lendo aqui agora, para quem não está nos assistindo com imagens, né, está só nos ouvindo, Carlos Bolsonaro, então, nas redes sociais. Qualquer um reconhece a importância de Silas Malafaia nas pautas da liberdade dos presos políticos e suas derivações. Sem ele, muito da anistia não estaria andando na Câmara Federal. É peça fundamental no processo de liberdade no país. Tem meu respeito, mesmo que esteja extremamente irritado por algum motivo, que ele não sabe qual é. E cometa alguns equívocos, agora atacando de forma absurda o meu pai. Desejo do fundo do meu coração muita paz e saúde. Um forte abraço. Mas essa saúde aí Essa do meio coisa, do desejo de nada, né? saúde é tipo Excelente. assim, poderia desejar coisa ruim pra você, mas não vou desejar não. Eles morrem de medo também do Malafaia, né? Morre. Não vão enfrentar o Malafaia, mas nem hoje, nem nunca, nem jamais. O Malafaia sabe de tudo dos O bastidores. Malafaia, só quem enfrentou o Malafaia mesmo foi o Ricardo Boechat. Lembra da frase histórica, né? Lembra, Gabi? Mandou o Malafaia ir procurar, né? Turma dele, né? A turma dele. Isso. Não é bem isso, foi uma Exatamente. palavra de não foi baixo bem calão. isso, não foi bem isso. Mas o Malafaia é esse personagem. Agora, é um personagem bolsonarista, perigoso, autoritário. Malafaia ajudou o bolsonarismo. Mas nessa entrevista para Mônica Bergamo, ele tem toda a razão. Em tudo. Do ponto de vista deles, da direita, o Bolsonaro foi um covarde, foi um omisso, tentou ficar com o pé em cada canoa. Quando ele viu o Marçal crescendo, primeiro ele tentou enfrentar o Marçal, lembra? Na primeiríssima hora, botou as redes, vamos enfrentar. Quando ele viu, no mesmo dia que ele resolve enfrentar o Marçal, sai a pesquisa que mostra o Marçal empatando e podendo passar o Nunes. Aí eles recolheram e começaram a acenar que iam apoiar o Marçal. E ficaram nessa. Enquanto o Tarcísio, governador de São Paulo, gostemos ou não dele, eu não gosto, mas foi firme, ficou do lado do Nunes. Cumpriu o acordo. Para ganhar ou para perder. No primeiro momento estava lá. É para ganhar. E isso o Malafaia diz na entrevista para a Mônica. Ele diz algo que a gente falou aqui também ontem. No mundo político, o Bolsonaro se desmoralizou completamente nessa eleição. Porque é um cara que não cumpre acordo. Passou como um cara sem palavra. Sem palavra. O que o Brizola dizia, a política admite a traição, mas abomina o traidor.
admite a traição, mas abomina o traidor. Ele ficou com fama de traidor igual o Dória. Né? É que o Bolsonaro tem muito mais peso que o Dória, mas gastou uma parte do capital político dele e está claro pelo que diz aí o Malafaia. Tem ainda o Eduardo Bolsonaro indo nessa mesma linha mais ponderada, né? Ele divulgou uma nota para a imprensa falando: se ele nos critica hoje por algum motivo, ainda que eu possa entender aí SIC, aqui, né? Que nem fazem os redatores de antigamente. Exatamente. SIC aqui quer dizer que está tudo errado. Mal ajambrado. Ainda que eu possa entender absurdas certas palavras usadas por ele, cabe a mim ter a maturidade de interpretar e resolver com ele internamente. Sigo desejando saúde e tudo de bom. Saúde, de novo com saúde. Será que está doente o Malafaia? Pois é. Ou quiseram dizer que ele não está com boa saúde. Ou é uma indireta, psíquica. Pro Malafaia? Eu acho que saúde pode ser que não tenha saúde mental, talvez. Me parece mesmo, porque os dois falarem de saúde... Alguma indireta aí tem. Saúde, você fala para um amigo seu que está se recuperando de uma cirurgia, ou assim, para alguém, né, que você goste muito, fala, olha, desejo para você prosperidade e saúde. Mas nesse caso, assim, é esquisito, né? Indireto. Agora é interessante, a gente está falando de um líder religioso, né? É um pastor de uma igreja, de uma denominação forte no Brasil. Olha onde o cara está metido nessa hora. Meu Deus, está metido no submundo. Na pocilga bolsonarista de mais... Pocilga? De mais alto grau, né? Onde o cara está. Mas a Pocilga tentou mostrar uma certa cordialidade no dia de hoje, né? A Pocilga teme o pastor. A Pocilga e o Bolsonaro teme, morre de medo. O próprio Jair Bolsonaro, ele foi todo enigmático. Ele gosta, né, de fazer esse tipo de jogo de palavras, assim. Ele respondeu para o Metrópolis, para o Igor Gadelha, que é outro colunista lá do Metrópolis. Ele ligou para o Bolsonaro e falou, e aí, né, essa história aí do Malafaia. Ele evitou colocar mais lenha na fogueira e falou o seguinte, foi uma chamada de vídeo com o Igor Gadelha. Meu posto Ipiranga não tem gasolina, só tem água. Quer dizer, eu não vou colocar mais fogo nessa fogueira aí. Eu sou bombeiro nessa história, né? Vou chamar Leandro Demore para colocar. Eu quero colocar fogo nessa fogueira. E que obsessão por o posto Ipiranga, né? Que era o Paulo Guedes. Por isso, vou chamar Leandro Demore para colocar gasolina. Gasolina. Claro, Leandro Demore, você acha que vem com água ou com gasolina? Nitroglicerina pura. Boa noite, o meu posto Ipiranga só tem gasolina. Só tem gasolina, exatamente. Foi isso que eu pensei. Toca o rock and roll aí, Demore. Porra, não, isso aí tá divertido demais, né? A entrevista é boa, muito boa, né? Surpreendente. Aí eu tentei falar com muitas pessoas hoje no entorno do Bolsonaro também, até falei com uma pessoa que é muito próxima do Bolsonaro, que é um interlocutor que eu tenho aí. Eu falei, cara, tem alguma coisa que eu não tô entendendo. Ele falou, não, você tá entendendo tudo. Ele não devia fazer isso publicamente, só me respondeu isso, né? Não tem nada para entender. E aí depois uma outra pessoa, no final da manhã, me respondeu o seguinte, o Malafaia, ele comprou uma briga com foi o principal cara que brigou com o Marçal nas redes sociais, foi o Malafaia, e eu não sei quanto a nossa audiência acompanhou, mas os comentários no Instagram do Malafaia, quando ele sentava o pau no Marçal, o Malafaia apanhou muito, a eleição inteira, muito, mas muito mesmo, assim, era de 90% para cima, de gente falando que o Malafaia não sei o quê, que o Marçal que sim, que era o cara da direita, que tá colado no Nunes, que é do establishment, que agora caiu a máscara. Então, eu acho que o Malafaia tá também num momento de estresse, deve ter, obviamente, ficado pé da vida com essa história do Bolsonaro. O Bolsonaro fez um jogo arriscado, né? Que nos 45 do segundo tempo aí conseguiu salvar por 50 mil votos, essa é a grande coisa, mas também, atenção, o jogo do Bolsonaro hoje seria considerado genial se ele tivesse feito 50 mil votos a mais e tirado o bolo do segundo turno. Seria uma jogada genial, mas o Bolsonaro apostou nisso sozinho. E aí tem dois personagens que são importantes aí, que vocês já citaram, tanto o Tarcísio quanto o Malafaia foram as duas pessoas mais próximas do Bolsonaro que tentaram o tempo todo trazer ele para o acordo. Olha, o seu candidato é o Nunes. O Tarcísio, inclusive, nos bastidores evitou que o Bolsonaro fincasse mais o pé ainda naquela canoa do Marçal, quando o Rodrigo bem aí, né, teve um momento que ele foi lá, falou que era um menino diferente, que tá lá, que vamos convidar para o caminhão da Paulista, que se ele quiser subir com o Nunes. Ali, naquele momento, foi o Tarcísio que convenceu o Bolsonaro a não fazer isso. Tanto é que não deixaram ele subir no caminhão. Quem não deixou, aliás, foi o Malafaia, né? O Marçal chegou atrasado, lembra, Rodrigo? Chegou atrasado lá na Paulista e queria tomar conta da manifestação, né? Esperto ele, né? Depois que o Bolsonaro tinha saído, o Malafaia falou que não vai entrar, chamou de vagabundo e tal, não sei o quê.
Então, o Malafaia deve estar muito estressado com esse caso do Marçal, porque ele virou vitrine. O Tarcísio fez uns pronunciamentos, mas não bateu boca na rede social, não gravou vídeo, né? Não ficou nessa linha de frente. E aí, essa outra pessoa que eu falei também hoje no final da manhã me falou o seguinte, tem também um componente do próprio Malafaia querendo estar assumindo para ele os louros de não ter deixado o Marçal chegar no segundo turno. Então tem esse componente também. Ele quer que ele seja o cara reconhecido, né? Ele, Malafaia, como o cara que evitou que o Marçal chegasse no segundo turno e aí rachasse a direita. Uma coisa só para a gente observar, se a gente pegar o Bolsonaro, digamos assim, do Velho Testamento, né, o Bolsonaro de uns anos atrás, o Bolsonaro talvez se veja ainda assim, né, Chico? Porque todo mundo que bateu de frente com ele caiu em desgraça. De pequenos peixes, né, Joyce, Frota, governador de estado, lá o governador de Santa Catarina caiu em desgraça depois que bateu de frente com ele. O Dória já foi evaporado. O Bebiano, que era o principal assessor dele, que foi o cara que levou o Bolsonaro à presidência, também foi execrado depois. O general Santos Cruz. Então tem uma série de peões aí que o Bolsonaro derrubou. O Bolsonaro foi com esse afã, só que eu acho que ele ainda não sentiu que os tempos mudaram um pouco, e eu acho que o Malafaia e outros também cheiraram sangue na água, né? Olha, dá pra dar umas porradas no Bolsonaro, vamos tentar dar uma porrada pública nele e ver o que acontece. Amanhã eles vão estar juntos de novo, tá tudo certo. Você viu aí que os filhos já falaram, não, tudo bem. É um amigo que já tinha falado essas coisas no privado, mas não precisava ter lavado a roupa suja em público. Antes dessa nota do Flávio, essa pessoa me falou a mesma coisa. Isso aí é briga pública que não precisava acontecer. Mas já era uma discussão que estava acontecendo. Então o Malafaia acho que deu uma arriscada, tipo assim, vamos ver se dá para dar uma porrada aqui, né? E ver se muita gente fica do meu lado, e para ver o que acontece. Então tem uma série de elementos aí, acho que não vai rachar Malafaia e Bolsonaro, porque também o Bolsonaro é o cara que tem peso eleitoral, né? O Malafaia não decidiu eleição. O Bolsonaro sim. O Bolsonaro sim é capaz de decidir eleição. Agora, tá legal de ver a briga, né? É legal. Agora, é interessante, né? Porque o Malafaia quer ser o autor, né? De ter acabado com o Marçal, a Tabata também, enfim, todo mundo quer assumir agora essa autoria. Tem o da Atena, tem a da cadeira, Atena, tem um bocado de coisa. Eu acho que a cadeira é mais importante que todo mundo. É verdade, a cadeira, A cadeira né? foi o principal personagem. Foi o grande... E o próprio Marçal, quando faz aquele laudo... A autocadeirada. Ele deu a autocadeirada quando Exato. ele lançou o laudo. Mas o Malafaia está fazendo um bom teste com o Bolsonaro. A avaliação do Demoro é muito boa. Eu acho que está fazendo um teste. Vamos jogar aqui, dar uma patada nele. Fazer uma quali. Vou dar uma patada e vou ver o que vem. Ele deu a patada. Sabe o que seria interessante, Deu bem dada. Sabe o que seria interessante? A gente fazer aqueles levantamentos que o Pedro Barciela faz dos principais posts que viralizaram nas redes, e se o Barciela pudesse coletar os comentários para a gente ver o quanto é positivo e o quanto é negativo. Acho que isso nos daria uma medida, sabe? É verdade. É interessante. E também o Malafaia, nessas, né, de querer diminuir o Pablo Marçal e tudo mais, ele chegou até a sair em defesa do Guilherme Boulos na sexta, quando saiu aquela história do laudo falso. Sim. Ele foi apanhou, dizer, Gabi, gente... Ele apanhou muito nesse Eu fui post, ler esse post. Muito. Na sexta-feira ele fala assim, o Boulos é nosso inimigo, ele usa até essa palavra. Não é nosso inimigo, mas não se faz isso nem com o inimigo. Exato, né? exato. E aí ele critica o Marçal, diz que é falta de caráter e tal. Nossa, só tinha comentário, não tinha nenhum apoiando o Malafaia. Então ele põe o capital político, religioso, de liderança dele em jogo na eleição, se queima com uma parte do eleitorado e acho que ele está magoado com isso. Quer dizer, ele botou a cara a tapa, ele bateu de frente com o Xandão na Avenida Paulista e o Bolsonaro, bonitão, ficou sentado em casa para ver o que ia dar. E o saldo positivo da eleição é dele. Não é? E aí é o que ele diz, isso não é papel de líder, isso é papel de covarde. Isso foi o que disse o Malafaia. Porque na cabeça do Bolsonaro, né, Rodrigo, o que o Bolsonaro quer passar? O Nunes só chegou no segundo turno porque eu entrei na sexta-feira. Exato. O Bolsonaro quer passar isso. E se eu o Flávio já falou, o né, chegava. Demori? Publicamente já falou, só foi pro segundo turno porque o Bolsonaro declarou apoio na sexta-feira. Exatamente. Agora, essa segunda parte que o Demori fala é verdade. Se o Bolsonaro tivesse entrado de cabeça com o Marçal tinha ido pro segundo turno. Também foi covarde, porque não escolheu o outro lado bem. Não escolheu nenhum dos dois, ficou no meio do caminho, né? Exato. Agora, o negócio da saúde, viu, Rodrigo, é engraçado, né? Porque, olha assim, semana passada o Bolsonaro tá desejando pro Nunes se eleger e morrer, né? E agora tá os dois aí desejando saúde pro Malafaia, que também parece um outro desejo contrário, né? Então, assim, só pensam nisso, né? Não sou coveiro, mas em caminho, né, Rodrigo? É isso aí.
Gente, olha só o que disse o Luiz Carlos Machado aqui no nosso chat, que está acompanhando. Mala cheia, ele está falando Malafaia, tá, gente? Só assim para deixar claro. Mala cheia sabe que no Bolsonaro vai ficar inelegível, então ele vai colar no Tarcísio agora. Não duvido, tá, gente? Já é um ensaio disso também. No bolsonarismo moderado. Aliás, posso trazer um tema aqui, que é um pouco antes da gente entrar no ar. Nós estamos falando da briga, que é o principal, isso aqui é fundamental e tal. Mas tem um outro tema, um pouquinho, parece lateral, mas eu acho que é central na política. Foi a entrevista do Kassab às organizações Globo. O Kassab diz com todas as letras para a Globo, o Chico, Gabi, Demore e todos que nos acompanham. O Tarcísio vai se guardar para 2030. O Tarcísio não sai a presidente em 2026. O Kassab não fala muito. Então, quando ele manda um recado desse, ele está querendo realmente falar, porque ele é muito cauteloso nas falas. Então, eu estou trazendo isso aqui até um pouco por fora do nosso roteiro, mas tem a ver com o que a gente estava falando. Então, o Bolsonaro foge da briga, o Tarcísio se coloca ao lado do Nunes, e muita gente está dizendo, tá vendo? O Tarcísio ficou tão forte que vai sair já em 2026. E aí vem o Kassab e fala assim, não vai sair. Ele vai se guardar para 2030, 2026 o Lula ainda é muito forte. E é claro, é o Kassab jogando para ele mesmo, porque o Kassab quer ser o vice do Tarcísio governador na reeleição, para depois assumir o governo de São Paulo quando o Tarcísio sair a presidente em 2030. Esse é o jogo do Kassab. E os caras não vão arriscar o estado de São Paulo. Não é? O Kassab está totalmente instalado no Palácio Bandeirantes. Não vai perder aquela sombra. Fale, Demori. E tem uma questão importante, só para a gente lembrar, a gente não pode esquecer, o Bolsonaro hoje é talvez o maior cabo eleitoral. Aliás, o Vladimir Safatli hoje falou para a Gabi, no Em Detalhes, de manhã, sugiro que todo mundo assista a entrevista muito boa do Safatli. É bem fatalista, eu me alinho muito com o que ele pensa, não 100%, mas também porque não me alinho 100% com o que eu pensava ontem. Então tá tudo certo, não é problema do Safatli, é problema meu. Mas assim, ele fala, o Bolsonaro hoje é o maior cabo eleitoral do Brasil, e nisso eu concordo com ele, eu acho que é mesmo. O Bolsonaro conseguiu levar nessas eleições, os candidatos que ele criou debaixo da asa dele para prefeituras importantes do G103, as maiores cidades do Brasil, em primeiro turno em 10 e já disputando 22, 23 segundos turnos. E não é assim aquele cara que é a composição do PL, não sei o quê. A gente fala, o Paes é uma... o Paes é uma aliança do Lula, O Lula ganhou com o Paes no Rio de Janeiro. O Lula não ganhou com o Paes no Rio de Janeiro, gente. Quem ganhou a eleição no Rio de Janeiro foi o Paes. Assim, o Lula não criou o Paes, o Paes não dependeu. Se o Lula não tivesse entrado na campanha no Rio, como mal entrou, na verdade, eu acho que não fez nenhuma caminhada, nem nada, o Paes teria ganho de todo modo. Me parece bem óbvio. Sim. O Bolsonaro não. O Bolsonaro está levando para a prefeitura, para o segundo turno, a Bili Brunini, Cristina Grêmio, que é uma jornalista antivacina, lá do Paraná, a gente das mais variadas matizes e capitais. Então, assim, se essa turma pudesse, Rodrigo, se afastar do Bolsonaro, eles se afastariam todos e já coroariam o Tarcísio, porque o Bolsonaro é muito instável. Eu já falei algumas vezes aqui, até o apelido do Bolsonaro, entre grupos que são próximos dele, assim, quando estão putos com o Bolsonaro, pra gente falar assim, bem claro, assim, é o idiota, Porra, o idiota foi lá fazer pronunciamento do Drauzio Varela no meio da pandemia. O idiota foi lá dar cloroquina para Ema. O idiota. Então, assim, esses vários erros do Bolsonaro levaram a perder a reeleição, que era tudo o que eles queriam. Era só o Bolsonaro ser um pouco menos idiota. Então, eles adorariam não contar com o Bolsonaro, só que eles precisam do Bolsonaro, eles não podem prescindir do Bolsonaro. O Bolsonaro puxa voto pra caramba. Então, assim, uma coisa que se sabe, todo mundo que acompanha a política de São Paulo, a gente aqui tá cansado de falar com gente todo dia, eu vou usar uma expressão aqui forte, claro que não é exatamente isso, mas as pessoas precisam saber. O Tarcísio não amarra o cadarço sem perguntar pro Bolsonaro se é um top ou dois. O Tarcísio não está descolado do Bolsonaro, muito pelo contrário. É tudo combinado, é tudo conversado, quem vai lá, quem vai aqui, tem uma interlocução, tem uma independência muito baixa. O Tarcísio também está escaldado e tem um certo medo de brigar com o Bolsonaro e ficar trancado aí em São Paulo, virar governador e prefeito e não conseguir virar um cargo nacional. Para o Tarcísio virar um cargo nacional hoje, ele precisa que o Bolsonaro leve ele para o Mato Grosso, para Cuiabá, para Campo Grande, para Rondônia, para Floripa, para Camboriú, para Blumenau, para Porto Alegre, para o interior do Rio Grande do Sul. Ele precisa disso. E só para fechar uma coisa importante, uma coisa que foi feita esse ano, que foram todos os bolsonaristas que fizeram com relativo sucesso, o Bolsonaro escalou vários dos seus miquinhos amestrados para fazer campanhas
em várias cidades, principalmente do interior. Aqui no Rio Grande do Sul, foi um personagem que a gente conhece muito, que anda muito desaparecido, o Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni foi em várias cidades, fez campanha, ajudou a eleger prefeitos em tudo que é lugar. Aqui, se vocês entrarem no Instagram dele, tem um monte de cidades que ele foi e ganharam várias prefeituras. O Nicolas fez isso em Minas. Eu vi uma análise hoje falando, o Nicolas fez campanha, sei lá, em 80, 90 cidades e desses aí só 30 e poucos conseguiram se eleger. É 30 de 90. São 30 prefeituras. O pessoal tá lendo mal a matemática. Não é pouco não, gente. Quem é que consegue hoje fazer campanha em 70, 80 cidades em 40 dias e eleger 30 prefeitos? É muita gente. Então o Bolsonaro capilarizou o bolsonarismo com nomes terceirizados. Não à toa a gente tem o Abílio Brunini em Cuiabá no segundo turno. O Topazio, que é um cara que também é colado no Bolsonaro. O Sebastião Mello em Porto Alegre deixou de ganhar a eleição por 0,27% no primeiro turno, mesmo depois da enchente. Então o Tarcísio, ele sabe que ele não pode simplesmente jogar o Bolsonaro na lata do lixo e achar que ele agora vai fazer uma campanha nacional colado no Kassab, né? O Kassab não tem voto nacional, né, gente? O Kassab comanda um partido municipalista, né, com várias pessoas diferentes ali. Então tem esse nuance, sabe, Rodrigo? A gente tem que cuidar muito, a briga é boa, mas o Bolsonaro ainda é o cara que tem a mão mais pesada nesse ringue. Isso a gente tem que saber, né? Agora, em relação à força do bolsonarismo, é claro, ele tem força, não tem dúvida nenhuma. O PL falava em eleger 1.000 prefeitos, que era um cálculo também absurdo, não chegaria nunca a 1.000. Elegeu cerca de 500, uma vitória do Valdemar, do esquema do orçamento secreto, etc. O Bolsonaro tem bolsonaristas raiz mesmo em 5 capitais. A gente mostrou ontem aqui, né, Gabi? Brunini em Cuiabá, André Fernandes em Fortaleza, me ajuda aí. Goiânia, eu não lembro o nome do bolsonarista, mas tem um bolsonarista lá. Que disputa com o Mabel, né? Isso, exatamente, que disputa com o Mabel. Curitiba, Cristina Grêmio, e tem o delegado Éder Mauro. Não sei se dá para dizer que é um bolsonarista, mas é um bolsonarista. É um bolsonarista em Belém. E que vai perder lá para o representante da família Barbalho, né? Vai perder. Sim. Agora, os outros têm chance, principalmente o Brunini em Cuiabá tem muita chance, né? Então, agora, é uma força? É uma força, mas não é também uma... Assim como o Paes não dá para ser colocado na conta de uma vitória do Lula, eu não acho que o Nunes é uma vitória do Bolsonaro. Ele tem apoio do bolsonarismo, aqui, ali, tem o vice, mas não dá para dizer... Se o Nunes ganhar a eleição, não é por causa do Bolsonaro. Não é por causa do Bolsonaro. Não dá para colocar na conta... Eu acho que depende do aperto, Rodrigo. Depende do aperto. Mas eu acho que o Bolsonaro decidiu nesses 70 ou 80 mil votos aí, é decisivo. Se fosse uma diferença muito... Eu acho que a partir de agora, se o Bolsonaro sumir da eleição do Nunes, o Nunes tem chance enorme de ganhar de todo mundo. Exato. Né? Mas no primeiro turno, eu acho que ele foi decisivo. Se o Bolsonaro não aparece para aquela live, ou se inclina mais para o Massal iria e não o Nunes. Exatamente. Assim, ele não manda em São Paulo, mas tem votos que decidem. E eu acho que o Tarcísio faz um cálculo o tempo inteiro até de ir se afastando lentamente, mas nunca vai poder largar o Bolsonaro agora. Sob pena de virar Dória, né? Duas coisas, né? A autocadeirada, que é o laudo do Marçal, falso, e também a live do Bolsonaro. Assim, acho que não foi uma coisa só, duas coisas, mas acho que foi mais a máquina da prefeitura, e a máquina, mais claro, a chapa mas de digo, vereadores. as últimas 48 horas foram fundamentais. Assim, eu até acho que o Bolsonaro mais irritou gente dentro do aspecto da direitona mesmo, do que agradou, mas foi o suficiente para esses 25 mil votos, 30 mil votos e encerrar a conversa. Nós tínhamos ali, né, Chico, na última semana a gente comentou que o Datafolha estava mostrando que 36% das pessoas iam decidir o voto no sábado e no domingo. Então, o pronunciamento do Bolsonaro pegou essa gente. A pessoa que não sabia em quem ia votar, não entendia direito, achava que o Marçal era o candidato do Bolsonaro, porque em algum momento o Bolsonaro falou bem dele, o cara apareceu na Paulista, ele parece o Bolsonaro, o discurso é o mesmo. Então, acho que se a gente pegar essa régua de 50, 70, 80 mil votos que foi o que decidiu, o Bolsonaro pode ser considerado, claro, um ator decisivo. Se o Bolsonaro tivesse entrado na campanha do Nunes desde o começo, feito comício, ido para a periferia de São Paulo, atacado lá aquela zona norte de São Paulo, onde o Marçal fez muito voto, né? Lá na ponta, lá na orelha da girafa, lá para cima, eu acho que o Bolsonaro teria ajudado a virar. Ia chegar num reduto, né? Porque eles medem por pesquisa, ia chegar num reduto de voto marçalista ali, ia chegar lá e ia sentar na frente das pessoas, num comício, ia lá e falar, não, meu candidato não é o Marçal, é esse cara aqui, não sabia, então vamos nesse. Eu acho que a sensação que eu tenho é que a diferença teria sido muito mais folgada para o Nunes. Sim.
É isso. Também, só lembrando aqui, né, já que a gente está falando dessa história aí, do Marçal, além de prestar esclarecimento sobre essa história aí do laudo, né, os advogados do Marçal estão tendo que trabalhar bastante, né, gente? Tem centenas de processos que estão se desenvolvendo, mas também teve, além do ataque contra o Guilherme Boulos, teve aquela do ministro Alexandre de Moraes, né, do STF. Eles tiveram que dar satisfação também porque o Marçal usou o X para fazer publicação na véspera da eleição. Já que a gente está falando... Exato, agora não está mais, mas ainda não voltou a operar. Então, gente, na prática ainda ninguém tem acesso ao X, só se usar VPN e tal, né? Aquela história. Só que aí estava proibida a plataforma, nas últimas 48 horas também o Marçal foi lá fazer publicação no X, que é onde está a extrema-direita, onde está o eleitorado bolsonarista, né? E a galera da extrema-direita. E aí a defesa encaminhou agora por escrito também intimação para o ministro Alexandre de Moraes, conteúdo que é sigiloso, mas se sabe que isso aconteceu também. Agora, falando, isso também não é um gancho para a gente falar dessa decisão de hoje, né, do Alexandre de Moraes, um pouquinho antes da gente entrar aqui no estúdio, o Alexandre de Moraes liberou o X, porque o pagamento chegou, bateu na conta certa agora, né? Havia uma série de exigências para o X voltar a operar, desde tirar contas de golpistas do ar até pagar o que devia de multa, etc, etc. Parece que agora acertou tudo, né, Gabi? E o Alexandre de Moraes mandou avisar. Tem decisão, inclusive, que a gente pode ler um trecho aqui da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos botar na tela aí, vamos lá. Aqui na tela. Que viram o Elon Musk na fila do Poupa Tempo, viu, Gabi? Vai no Poupa Tempo. Libera aí, pô. Ele contratou um despachante. Entendi. Vamos lá. Foi flagrado, exatamente. Vamos ver o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Decreto o término da suspensão e autoriza o imediato retorno das atividades do X Brasil em território nacional e determino a Agência Nacional de Telecomunicações que adote as providências necessárias para a efetivação da medida, comunicando-se esta Suprema Corte no prazo de 24 horas. Ou seja, o Twitter, na verdade o antigo Twitter, né, o X, pode voltar a funcionar e no prazo de 24 horas, provavelmente, a gente já vai ter a rede social do... Como é que é, Chico, que você chamava? A Cracolândia da internet, Cracolândia né? total. Vai voltar, aparentemente. Com todo perdão à Cracolândia. Com todo perdão, com todo Porque respeito. eu acho que é muito à mais Cracolândia. pesado. O Twitter é meio... É a mistura de Bet com Cracolândia. O Chico. Sabe? É as duas juntas, assim. O Chico já disse, ô Demore, só tem saudade do X, o Santos perde, para ele poder xingar o técnico do Santos. Porque aí eu vou lá com meus amigos da torcida jovem e atacamos o treinador. Você tem saudade do Twitter, Demore? Vai do zero. X? Eu também, zero. E você, Gabi? Nem um pouco. Não, Nossa, zero. Aqui não, saúde aqui não. mental, Eu já passava vários períodos fora, já não tinha no celular há um bom tempo, assim, eu usava para divulgar as coisas do ICL aqui, a minha newsletter, as minhas coisas, né? Eventualmente, em época de campanha, postava um pouco mais, ou quando eram coisas importantes, mas eu não sou um consumidor, eu não fico lendo posts dos outros e nem comentários. Eu entro lá, posto, não tenho no celular, já não tinha há bom tempo, e não sei, eu vou voltar a postar as coisas do ICL lá, os cortes, os vídeos, assim, mas já há muito tempo que eu não tinha muito interesse no Twitter. O nosso redator aqui escreveu, o X volta com o rabo entre as patas. Ah, mas totalmente, né? Cumpriu, teve que cumprir tudo, obedecer à lei do país. Rolou uma coisa que o Elon Musk não considera muito, que é a tal da soberania nacional. Foi tudo obedecido. Voltou porque cumpriu tudo. Porque pagou as multas. Pagou multa, tirou as contas, resolveu todos os pedidos, volta. O Nassif falou isso, desculpa. Não, imagina, eu só ia dizer que essas multas são descumprimento de decisão judicial, né? Então tinha que pagar por isso. Tinha que pagar. O Nassif disse aqui na sexta-feira, quando já começou esse zum, vai liberar, não vai liberar, ele falou, olha, é um caso exemplar, assim, para o mundo, nesse embate entre as big techs que acham que estão acima dos estados e um Estado nacional brasileiro que nem é tão forte como os Estados Unidos, como, enfim, Inglaterra, China, mas que mostrou força nesse caso. Mostrou que, olha, aqui tem Constituição, aqui tem autoridade, não vai fazer como se fosse a casa da dona... Como é que é? A casa da Maria Joana, né? Mãe Joana. Da Mãe Joana. Casa da Mãe Joana. Então, é exemplar. E o Elon Musk falou, no final pagou a multa, cumpriu as ordens... E dentro da normalidade. Os bolsonaristas falaram que era um absurdo, era ditadura. Que ditadura? O Elon Musk está pagando, pagou, cumpriu a regra, volta a funcionar. Ainda depositou numa conta errada e tal, fez aquela confusão, mas agora vai. É isso. Exatamente. Agora Depositou na Caixa, parece que era no Banco do Brasil, um negócio assim, né? Isso, Mas, era. 29 milhões, mandei para o lugar errado, desculpa aí, né?
Coisa Fez assim. o Pix. Fiz o Pix errado. Caiu o Pix. Teve uma coisa no meio desse caminho aí que eu acho que é bom a gente lembrar, vamos lembrar que várias dessas multas também, a gente não tem acesso às multas, mas eu imagino que sejam multas, inclusive, de processos judiciais que o Twitter perdeu contra pessoas comuns, né? A pessoa que teve lá um nude vazado, um dado sensível publicado, uma ameaça, enfim. Essas coisas podem acontecer também. Eu sei que já tinha vários advogados, quando o Twitter foi bloqueado, reclamando que não estavam recebendo o dinheiro dos processos que tinham vencido contra o Twitter. Então tem processos privados aí também nessa história, né? Tem uma coisa que aconteceu que a gente pode olhar para os dois lados. O bloqueio das contas da Starlink, eu acho que foi decisivo nessa batalha, porque é um movimento que o Alexandre de Moraes fez que o Elon Musk não esperava. Ele é controverso, porque você fazer a despersonalização da pessoa jurídica demora muito, não é rápido como foi feito pelo Alexandre de Moraes, então é muito controverso, né? Se você tem uma empresa que você, por exemplo, a sua empresa vai à falência, e aí você não pagou os direitos trabalhistas, e botou esse dinheiro no bolso, e a sua empresa faliu, e você tem uma outra empresa. Os juízes, principalmente do trabalho, eles podem alcançar essa sua outra empresa para você pagar as multas. Mas essa despersonalização da empresa, né, da pessoa jurídica, que é como dizer assim, não, essa é a pessoa jurídica que faliu, ela não tem uma personalidade única, mas ela está dentro de um grupo econômico e, portanto, vamos sequestrar as contas do outro CNPJ. Isso costuma demorar 1 ano, 2, 3, 4 anos. Então, é polêmico a maneira como o Alexandre de Moraes fez, devido às circunstâncias. Foi uma movimentação que o Musk não esperava. Na semana que aconteceu, a gente até comentou aqui, teve uma movimentação enorme do PIB brasileiro, dos bastidores aí, de Faria Lima e tal, todo mundo apavorado, porque pensando, agora toda a treta que eu fizer, que os caras vão pegar dinheiro da minha outra empresa, tá? Ficou tudo que é picareta aí ficou apavorado, viu, Rodrigo? Os caras ficaram assim, opa, peraí. Não, isso não tem nada a ver com Elon Musk, com liberdade, não, tem a ver com a liberdade da picaretagem, né? Então, isso aí causou uma celeuma. O Alexandre fez essa mexida, depois ele teve que ceder um pouco nos bastidores, ele liberou as contas dessa Starlink de mês, já estão liberadas. Pegou lá 16 milhões de reais das contas, colocou nessas multas do Twitter e deixou a Starlink operar livremente. Então, a gente pode ler tanto como um certo recuo do Alexandre, que foi pressionado muito nos bastidores para liberar a conta da Starlink, não foi pouco, foi muito mais pressionado para liberar a conta da Starlink pelo precedente que o bloqueio causa do que o Twitter. O bloqueio do Twitter ele é mais óbvio juridicamente, o da Starlink não é tanto, e do Starlink pega a gente com poder mesmo, né? Com dinheiro mesmo. Mas acho que você tem... Ou a gente pode ver o seguinte, o Alexandre foi esperto nessa história, ele fez um movimento que ninguém esperava, e aí todo mundo ficou, mas agora é assim? E o cara falou, agora é assim, vai ser assim. Vocês querem esse negócio desse jeito? Não, então tudo bem. Então eu vou liberar, tá? Mas o Twitter lá é como eu tô mandando, e é no tempo que eu quiser. E vai entrar na fila do Poupa Tempo, e vai lá na caixa e vai pagar o boleto na lotérica que eu não tô nem aí. Né? Foi exatamente então, acho isso. que é o seguinte, as pessoas falam, o Alexandre de Moraes exagera. Mas nós estamos num momento, olha o que os caras quebram Brasília inteira. Então, assim, não dá para ficar brincando. O Alexandre de Moraes foi firme. E exatamente, ele fez... Porque o que se espera da justiça no Brasil sempre? Demora, é lento, depois vai ver, depois vai olhar. Não, ele tomou uma atitude que realmente foi inesperada. Foi aquela coisa, esse cara tem uma caixa de ferramenta que está disposto a usar. Não está brincando, não. Não está brincando. Tudo bem, ele recua e depois o outro lado recua, né? É aquela coisa, você exagera para depois negociar. É que o remédio para louco é um louco e meio, né? Aquela famosa frase. Remédio para louco é louco e meio. Então, deu certo. Como eu digo para os meus irmãos de vez em quando, né? Quando acontece uma coisa, eu sempre falo, tem que tomar cuidado, Chico, porque sempre tem um louco mais louco que o louco. Né? Então, cuidado. É a cadeirada, o Marçal que o diga. A cadeirada da Atena foi isso, louco e meio. Falando nesses assuntos todos aqui, né? Vou poupar minhas palavras para o jurídico do ICL não ter que trabalhar. Mas tem um outro personagem aqui que eu queria trazer, que é o Monark, né? Youtuber, Monark, influenciador, né? Enfim. Ele foi condenado, viu, gente, pela Justiça Federal pelo crime de injúria cometido contra o ministro Flávio Dino. Vocês lembram dessa história? Eu vou relembrar um pouquinho aqui. A sentença que é de 1 ano e 2 meses de detenção, tá? Detenção e pagamento de indenização de R$50 mil. Vamos lembrar o que disse o Monark para que a gente tivesse essa decisão agora.
Ele disse o seguinte, abre aspas, tá? Para Monark, para ninguém achar que essa fala é minha, abre aspas. Você vai ser escravizado por um gordola. Esse cara sozinho não dura 1 segundo na rua, não consegue correr 100 metros. Coloca ele na floresta para ver se ele sobrevive. Você vai deixar esse cara ser o seu mestre? Foi para isso que os seus pais te deram educação? Eles se sacrificaram para você servir este filho da pi. Fecha aspas aqui. Monark não apresentou advogados e foi representado pela Defensoria Pública e pode recorrer em liberdade. Gente... Ele chamou o Flávio Dino de gordola e filho da puta. Usando português claro. Ô, Gabi, o Flávio Dino ele é concorrente do reality show Largados e Pelados, porque tem que ir pro meio do mato, tem que sobreviver, tem que é gordo, não sei o quê. Não entendi. É por Largados e Pelados? Não, Sabe quem não sobreviveu também, né, na floresta? O Marçal, né? Teve que chamar o resgate também. Do mesmo time ali do Monark, né? É do mesmo time. Não, eles têm essa obsessão, nessa coisa de ser macho, sair correndo por aí. O Flávio Dino não precisa sair correndo, meu querido. Ele não precisa sair correndo para fazer a lei ser cumprida, né? Para fazer as coisas acontecer. Não precisa sair correndo. Mas o Monark é gordo. Também tem isso. O Monark é gordo também, gente. Agora, o Flávio Dino sabe lutar judô, hein? Eu já vi ele lutando judô. E o judô você usa o peso do outro contra ele mesmo. Vem com tudo em cima de você, faz tuf, o cara cai do outro lado. Foi o que aconteceu. O Monark veio com tanta força que já caiu, né? Gente. Mas eu só quero falar uma coisa, só por questão de princípio, eu sou contra a prisão para crimes contra a honra, tá? Eu já defendi isso há anos já, na época que eu era da diretoria da Brage, muitos anos atrás. Não gosto dessa ideia, né? Injúria, calúnia e difamação, na minha opinião, não deveriam rodar em varas criminais. Não deveria dar cadeia. Uns anos atrás, o Danilo Gentili também tomou processos em varas criminais e arriscou ser preso por causa disso, né? E aí eu fatalmente tive que defender o Danilo Gentili publicamente. Estou fazendo a mesma coisa com o Monark agora, apesar do fato que o Danilo Gentili depois, Rodrigo, a gente fez uma matéria no Intercept e descobriu que tinha vários processos dele contra outras pessoas em varas criminais pedindo prisão de pessoas também, né? Então os caras, assim, né, reclamam de uma coisa que está fazendo. Mas eu não acho que deveria dar prisão, não, crimes contra a honra. Deveria tomar uma multa pesada aí, fazer qualquer coisa. Foi um pouco a mais, né? Mas não vai preso, né, Chico? Não vai preso. Não vai, é réu primário, vai ali limpar uns banheiros. Eu colocaria para limpar uns banheiros públicos. Fazer um serviço sujo ali, tava tudo bem. Também acho que não é caso de prisão, não. Capinar cemitério, né, Chico? Exatamente, mas não é caso de prisão, acho que não. Bem, eu gostei das ideias, né? Capinar cemitério... Lavar um banheiro. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu já tive um amigo que teve que capinar ajudante cemitério. de ordem do Bolsonaro também. Podia colocar o Monark de ajudante de ordens, que daí pode terminar preso. Tá, boa ideia. Ajudante de ordem. É uma vaga que é assim concorrida, mas o último foi preso. É isso. Demore, obrigada por hoje. Valeu, querido. Obrigado. Valeu, seus gordola. Tchau. Valeu, meu cara. Gordola. Aliás, o Monark eu vi ali, ele não é assim muito atlético, né? Gente, porque assim, não faz o menor sentido, né? Assim, gordofobia gratuita, sendo que, assim, tem a menor consciência. Bom, enfim, são muitas camadas ali, né? Veio uma coisa com essa direita toda, muito em cima da direita americana, que era aquelas gincanas para ver quem é mais macho do que o outro, o mundo da testosterona. Então, isso vingou também dentro da plataforma da direita internacional. Tem esse capítulo, que às vezes a gente não acompanha muito. Mas tem essa história de levar a gente para a montanha, ver quem chega na frente. Só homem, um monte de homem na montanha. Só macharada. É isso, um monte de homem na montanha. Vamos voltar a falar da história do Malafaia com o bolsonarismo, com a família Bolsonaro. O Guilherme Amado está aqui com a gente, porque foi ele, né? Foi a coluna de Guilherme Amado que trouxe a apuração, né, de como estava respondendo o Flávio Bolsonaro, e também o Metrópolis conversou com o próprio Bolsonaro, Igor Gadelha. Boa noite para você, querido. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Vocês veem o adicional de insalubridade, né, que a gente ganha. Sim. Não, mas a gente aqui tá torcendo pela briga nesse caso, né? Porque, olha, e não tá faltando, gente, porque justamente estava comentando aqui antes de você chegar, né, Gui, o Flávio Bolsonaro falando com a sua coluna sobre essa treta toda, dizendo que roupa suja se leva em casa, né, que esse tipo de atuação encolhe o nosso campo. Ele estava falando ali do campo da direita, da extrema-direita. Agora, eu pergunto para você, Guilherme Amado, pela tua experiência, enfim, cobrindo toda essa história, eles estão fazendo um jogo de cena ou, de fato, o bolsonarismo está dividido? Tá dividido sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, comunidade.
está dividido desde a campanha, porque o que o Silas Malafaia externou agora é uma divisão que perpassou todo o primeiro turno, de uma postura omissa do Bolsonaro em relação à candidatura de Ricardo Nunes, que fez muita gente achar, talvez não erradamente, que o candidato de verdade do Bolsonaro em São Paulo era o Pablo Marçal, né? E aí o Silas Malafaia contou a Mônica Bergamo, que mandou 30 mensagens para o Bolsonaro, duríssimas segundo ele, revelou que o Bolsonaro uma vez chorou 5 minutos com ele no telefone com medo de ser preso, e foi esse ponto que incomodou o Flávio Bolsonaro quando eu telefonei para ele de manhã para perguntar o que ele tinha achado e se o pai ia falar, enfim. E o Flávio Bolsonaro dos filhos é o mais moderado, né? É o que mais comedido com as palavras, e ele, ainda assim, ele falou que acha que está errado expor a intimidade da conversa dos dois, ou seja, não negou que o pai tenha chorado durante 5 minutos para o Malafaia com medo de ser preso, mas defendeu que roupa suja se lava em casa, e disse que esse tipo de atitude do Malafaia é que faz o campo da direita perder espaço. Bom, eu queria saber onde que o campo da direita está perdendo espaço, porque em vários lugares do país foi uma tristeza o resultado. Mas, enfim, eu entendo o que ele está dizendo com o Malafaia implode ponte, né? E agora, de novo, nesse ponto aí a gente está vendo de longe a ponte sendo implodida e batendo palma e torcendo pela implosão mesmo, né? O Gui, acabou de sair também uma frase do Bolsonaro, né? Sempre usando o melhor da misoginia para falar sobre o que quer que seja. O Bolsonaro, ele foi questionado pelo Globo agora sobre essa história. Ele falou: é importante a união em todas as frentes da direita para eleger o Ricardo Nunes contra o Boulos, né, do PSOL. E aí ele disse o seguinte, abre aspas para Bolsonaro: eu amo o Malafaia, ninguém critica a mulher feia. Ele ligou a metralhadora, mas isso passa, fecha aspas para Bolsonaro. Mas o que tem mulher bonita, feia a ver com essa história? Não, é inacreditável, né? É uma obsessão. Mas O Guilherme, você falou que é uma disputa, uma divisão real, né? E o Malafaia colocou o Tarcísio explicitamente, né, na entrevista também. Não só criticou o Bolsonaro, como deu como contra-exemplo do que o Bolsonaro não fez o Tarcísio. Então dá a impressão de que começa, até uma internauta aqui da nossa comunidade frisou isso aqui no comentário, depois eu vou tentar ver quem é. Olha, é o Malafaia já colocando o Tarcísio para jogo, né? Colocando o Tarcísio em campo também. Como é que você leu essa citação ao Tarcísio, além da crítica ao Bolsonaro, a citação ao Tarcísio, que afinal, de fato, fez campanha, não largou a mão do Nunes nem na hora mais difícil, naquela pesquisa em que o Marçal passava no começo, né? Naqueles primeiros debates. Pelo contrário, ele não queria saber de Marçal, não, porque ele sabia que era uma ameaça para ele. Era uma ameaça para ele. Então, essa leitura também, Guilherme. Eu acho, Rodrigo, que não dá para a gente fazer leitura possível em relação ao Malafaia, porque o Malafaia tem a consistência de um slime. Sabe aquele slime de criança, que criança brinca? É aquilo. Em junho, quando você estava falando aqui, eu dei uma pesquisada. No dia 5 de junho, eu telefonei para o Tarcísio para perguntar se ele ia responder às acusações daquele momento do Malafaia que eram dirigidas contra ele. O Malafaia disse, estamos falando 4 meses atrás, disse que o Tarcísio agia pelas costas do Bolsonaro e conspirava contra o Bolsonaro para que o ex-presidente ficasse inelegível e o Tarcísio conseguisse disputar a presidência em 2026. E aí o Tarcísio me respondeu, só mostra que ele não me conhece, e disse que não queria alimentar esse assunto, para mim está encerrado, me disse em junho. O fato é que o Malafaia joga de acordo com o freguês, né? Ele queria agora eleger o Ricardo Nunes, provavelmente porque o Ricardo Nunes deve atender os interesses do Malafaia em São Paulo, e aí ele viu que a atitude do Bolsonaro de estar em cima do muro para desequilibrar para o lado que mais lhe conviesse, porque foi isso que o Bolsonaro fez, ele dava uma no Marçal, outra no Tarcísio, elogiava o Tarcísio, elogiava o Marçal, numa atitude meio que tipo assim, eu vou ganhar seja qual for o lado, né?
E como o Malafaia estava decidido pelo Ricardo Nunes, aí soltou essa crítica. Mas a semana que vem, eu acho que tá todo mundo reconciliado, porque é uma turma que joga junto, embora, de novo, eu acho que tem uma divisão, sim, nesse momento, ou melhor, havia uma divisão nesse momento, né, passado o segundo turno, o Marçal fora do jogo, havia uma divisão sobre quem apoiar. Exatamente. Não, eu acho que é jogo de cena, assim, é forte. Acho que o Malafaia testa o Bolsonaro com uma patada boa. Testa e o que ele está colhendo? Até agora, só amor, não tenho gasolina, amo o Malafaia, tá? Tem aí uma resposta do Bolsonaro de sempre, acovardado, o Bolsonaro na hora H, ele não peita ninguém, ele não tem coragem. Ele peita os peixes pequenininhos, né? Ele peitou a Joyce Hasselman, Frota. A vereança, né? A vereança ali. A vereança ele peita. Ele peita, mas quando é... Senador Malafaia. Cacique da direitona mesmo, seja líder religioso, seja um político mais ali graduado, ele não enfrenta. Em momento algum. Ele vai ficar nisso e daqui a próxima semana está todo mundo no comício do Ricardo Nunes, lá com as senhoras de Santana, juntando tudo que é reacionarismo de São Paulo num lugar só. Onde o Marçal ganhou. Chico, trazer uma informação sobre isso que você falou, que eu publiquei agora há pouco. A campanha do Nunes está dividida sobre isso. Tem uma ala expressiva da campanha que não quer o Bolsonaro colado no Nunes. Opa! E diz o seguinte, olha, Bolsonaro colar no Nunes pode ser um perigo para a gente. Lembrando que o Bolsonaro perdeu em São Paulo em 2022. Então, se o medo dessa parte da campanha se o Boulos conseguir conseguir passar a imagem de que, olha, tá aqui, tá claro, Nunes é Bolsonaro, Bolsonaro é Nunes, esse segundo turno pode ser difícil para a gente. Então, não sei se está pacificado também que agora o Nunes quer o Bolsonaro, não. Interessante a informação. A verdade é o seguinte, né, gente? Agora ele não precisa do Bolsonaro. O bolsonarista não vai votar no Boulos. O bolsonarista vai fazer tudo que for possível para não ter o Boulos. Então, o eleitorado que o Nunes precisa conquistar é um eleitorado mais de centro, né? De centro que talvez não tenha votado no Bolsonaro em 2022 e que talvez não vá gostar de ver o Bolsonaro do lado do Nunes, né? Sim. Não, ótima informação. Não está tudo pacificado assim para se juntar no período que eu imaginei já na próxima semana. Vai ter conversa aí para resolver isso. Não precisa nem do Marçal também, né? Porque ele precisa do eleitorado do Marçal, mas está conversando diretamente com os eleitores, mas está fazendo uma sinalização assim de não quero apertar a mão desse cara. Esse eleitorado não vai pro Boulos fácil, né? Exato, embora você tenha de ontem para hoje, de sexta-feira para hoje, você tem manifestações do esgoto mesmo, da extrema-direita, que vou votar no Boulos só para tirar o Nunes. É minoritário. 2%, né? 5%. É aquela conta que a gente fez aqui no começo do programa. Bom, o Marçal em si está mais preocupado em faturar, né? Em monetizar a campanha eleitoral dele. É verdade. Né? Ele anunciou que vai fazer uma live, eu não vou nem dizer o horário e quando, tal, para não fazer o jogo dele, mas ele já anunciou uma live para falar do futuro dele, só que você tem que pagar. É o fracasso monetizado, né? Você tem que pagar. O cara sai da eleição, mas quer monetizar a derrota dele. Por uma live, gente, R$ 97,00. Nada mais, nada menos do que 100 conto. Para assistir o Marçal falando do que ele quer trazer de prosperidade. É o coach que vai ensinar como é que você sai derrotado. Como é que você perde uma eleição que você podia ter ganho. Ele está com um papinho agora que só divulgou o laudo, que não fez, quem fez jogando para cima da clínica, e por aí vai. Agora, uma coisa a gente não pode negar, né? O homem sabe como tirar dinheiro dos outros. Sabe, o cara é craque. Agora é o seguinte, gente, quem paga R$100 para assistir uma live do Marçal dizendo o que ele vai fazer da vida merece, né? Merece. Assim, eu não tenho pena, não. Eu não tenho também. Não.
Eu tenho pena, sabe de A quem? Do pessoa merece Pichonelli. pagar 100, devia pagar até mais, já que o cara considera que isso vale dinheiro, vai fundo, meu amigo. Tem que tirar mais desse povo. Eu não ia dizer que eu tenho pena do Pichonelli, nosso colega Matheus Pichonelli, jornalista, ótimo jornalista. Roteirista. E é roteirista. O quê, ele pagou? Não, ele não pagou, mas ele ficou semanas fazendo matéria, indo aos eventos do Marçal para fazer um perfil. Assistindo aos cursos, né? Para fazer o perfil Pra fazer o perfil dele. É isso. Dá um adicional de insalubridade pro Matheus Pichonelli também. Isso aí. Pois é, e pra você também, viu, Gui, que tá tendo aí que... Fala com a família. Como? É isso aí. É isso aí. Valeu, querido. Obrigada por hoje. Obrigado, Até boa mais. noite. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Bom programa. Obrigada. Gente, vamos falar também de Gabriel Galípolo, né? Muita gente aqui no nosso chat perguntando. E aí, a sabatina do Galípolo, qual foi o saldo? O saldo do Senado hoje foi aprovação por 66 votos a 5 no nome de Gabriel Galípolo como futuro presidente do Banco Central. Então, participou lá da sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos. Foram 4 horas de sabatina. Ele foi indicado pelo presidente Lula, né? Esse nome do Galípolo. É o diretor de política monetária do BC hoje. E antes disso, ele era braço direito do Fernando Haddad, ministro da Fazenda também. Então, o Galípolo vai substituir o Roberto Campos Neto, vai assumir o Banco Central em janeiro do ano que vem. E, para dar aqui um pouquinho do perfil do Galípolo, ele tem 42 anos, vai ser o presidente do Banco Central mais jovem desde o Armínio Fraga. E lá em 99, quando assumiu, ele tinha 41 anos. Então, uma idade bem parecida. Isso, com o FHC, exatamente. Agora, a independência do Banco Central foi um dos temas que dominou a sabatina. Também o presidente Lula foi dar declarações, isso eu comentei no começo do programa, né? Que enquanto o Galípolo estava sendo sabatinado, o presidente Lula foi e fez declaração criticando os juros altos do país, ou seja, já está dando ali o recado dele, tem né, que Chico? deixar. Ainda tem aí uns meses de Campos Neto, né? Não vai ter como alterar muito o jogo. Mas o Galípolo, ele vota ele votou com o último taxa de juros do Campos Neto. Aumento, Porque ele está tentando também se mostrar confiável perante o mercado. Então, está nessa passar operação. na sabatina do Senado também. Vai passar na sabatina. Tem a frase do Lula, né? Nossa produção ia colocar aí no telão, acho que é bom colocar mesmo. Eu posso ler? Tá aqui, claro. ó. Abre aspas, presidente Lula. Tá engraçada a foto que tá do Lula ali arrumando a gravatinha. Eu estou muito feliz porque a economia está razoável. O Lula foi comedido. E acho que é isso mesmo. Está de razoável para boa, mas não está assim, estrondosa. Porque está razoável, a taxa de juros ainda é a mais alta, mas ela haverá de ceder. Nós temos a inflação controlada, nós temos a massa salarial crescendo, nós temos o emprego crescendo, nós temos leis para proteger os empreendedores individuais, o pequeno e médio empresário. Tudo já está feito, disse Lula, querendo dizer assim, avançamos no que dependia da equipe do Haddad, no que dependia do governo, do Alckmin, retomando a indústria, a turma que está retomando. Agora, falta o Banco Central. Então, é como se o Lula dissesse, está faltando essa peça para o quebra-cabeça encaixar para 2025 e agora a peça está lá. Vamos ver se É claro que ele tem que ser comedido, cuidadoso, o Galípolo, senão o mercado começa a apostar contra ele, a especular. Então, ele está no caminho da moderação, mas a gente espera firmeza, né? A hora que puder baixar juro, né? Senão também não adianta. Por favor, senão para quê, né? Porque a independência do Banco Central em relação a nós, mas em relação ao mercado financeiro, é dependência total até hoje. Dependência total, baseado ali naquele aquele tal do Boletim Focus, que é de meia dúzia de banqueiro. Meia dúzia. Feito por meia dúzia de banqueiro. Sabe qual foi outro assunto, Chico? Muito nos interessa aqui, que o Galípolo comentou durante a sabatina? As bets. Opa! Ele tá tão grave que foi o tema Esse da negócio é sabatina sério, também. né? E senadores, né? O Omar Aziz, que é um dos senadores que tem encabeçado muito fala sobre isso, sobre o Banco Central, né? Ele divulgou em setembro que beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com apostas via Pix em agosto. Só que esse número foi contestado depois. Foi contestado pelas empresas de apostas que disseram, gente, espera aí, esse número não está batendo, porque os gastos foram de 210 milhões de reais. Aí o Galípolo foi questionado durante a sabatina pelos senadores, durante essa comissão, né, de assuntos econômicos, e ele disse que o BC não regula as bets, só que as apostas, né, isso foi uma sugestão da fala dele, são problema para a economia, em especial para a inflação. Olha só o que ele disse, vamos assistir.
O Banco Central não tem qualquer atribuição sobre a regulação de jogos, de apostas. A nossa função é muito mais tentar entender, como o senador André Amaral colocou bem, qual é o impacto disso em consumo, em endividamento das famílias, como é que a gente consegue explicar a relação entre atividade econômica, despesas e o impacto para a inflação. O Omar Aziz, como eu falei, tem sido um senador que tem ido muito para cima das bets, né? E ele chegou a falar sobre isso também. Sobre as propagandas, né? Ele disse que fazer propaganda de bets é igual a fazer propaganda de cocaína. Muito forte essa fala dele. A gente tem um trechinho também, vamos ver. É a mesma coisa que fazer propaganda de cocaína, porque é um vício. Destrói famílias, destrói bens, acaba com tudo, o cara não trabalha, ele passa o dia todo jogando, no dia seguinte ele não vai trabalhar porque passou a noite toda jogando. É a mesma coisa que o cara usar cocaína. Todos os influencers, todos os jogadores de futebol, todos os jornalistas, seja lá quem for, que está fazendo propaganda de bet, está fazendo propaganda de cocaína para as famílias brasileiras. Olha só. Olha, é forte, mas ele tem razão. Talvez a comparação com drogas em geral. Eu acho que o senador tem total razão. Por isso que fora do Brasil, a França já proibiu. Não tem essa de jogador de futebol, influência, ficar fazendo propaganda para gerar vício e até matar pessoas. O caminho é esse que o senador aponta. Tem que proibir como se proíbe cigarro, como proíbe bebida em determinados horários. Exatamente. É importantíssimo e foi um tema, então, é tão importante que vai para a sabatina do presidente do Banco Central. Está em todas. Rapidinho aqui, a gente já está com o nosso tempo avançando. Falamos do balanço da eleição municipal, falamos muito de São Paulo, até o Demori falou, olha, eu não colocaria o Paes como uma vitória do Lula. Olha, realmente, o Paes ganharia a eleição com ou sem o Lula, mas não é que eu discorde do Demori, ele tem razão nisso, mas o Paes é do campo do Lula. O PT apoiou. E olha onde que o Paes estava hoje. Foi lá agradecer o Lula. Estava lá no Palácio do Planalto. Nós temos a imagem do Eduardo Paes no Palácio do Planalto em Brasília, com o presidente Lula, agradecendo o Lula, conversando, o Lula dizendo para ele, parabéns, vamos rodar a imagem. Nós temos aqui é só fotografia? Tá bom, é que eu tinha um vídeo aqui. E aí eu acho... tá aí, ó, tá aí. Obrigado, presidente. O Rio de Janeiro merece. Certamente você vai continuar sendo o melhor prefeito que o Rio já teve. Vim aqui te agradecer porque o senhor é o presidente da República e o político de dimensão nacional, o único que compreende as coisas do Rio de Janeiro, ajuda muito a gente. Eu vim aqui para agradecer ao senhor, mas também já para dizer que temos anos de pedidos pela frente. Eu conheço o Rio há muito tempo e tenho certeza que você é a melhor coisa que pode acontecer no Rio de Janeiro, continuando como prefeito do Rio de Janeiro. O Rio precisa de exemplo bem-sucedido. Parabéns. Obrigado, presidente. É isso. Eu acho que aí tem muito olho em 2026. Opa, 2026 total. Já está o abraço mirando 2026. Governador Eduardo Paes. Candidata a governador. Paes, ou que sem governador sabe... virtual já, né, Rodrigo? Falam que poderia ser um vice, inclusive do próprio Lula, tem especulações e tal. Mas é para ser governo de Estado firme, com apoio de... Com apoio do Lula. Com apoio do Lula. Se o Lula PT. chega forte, o Lula é um cabo eleitoral em qualquer lugar do Brasil. Né? Isso. É interessante, né? O Eduardo Paes é um fenômeno interessante da política, porque é do PSD, é do partido do Centrão, né? Muita gente no chat, ele é de direita, sim, mas era apoiado pelo presidente Lula, né? Então... Eu não diria que ele é de direita. Ele flutua entre vários, né? Vários partidos, já esteve em muitos partidos, né, Rodrigo, antes do PSD. Ele já foi mais liberal do que ele é hoje. Eu acompanhei. É centro. Acho que é o centro... Centro-direita, mas com um pezinho mais para o centro. E muito popular no Rio de Janeiro e valoriza muito os aspectos da cultura. Anti-bolsonarista nessa coisa, porque os bolsonaristas detestam... Opa, acho que a nossa câmera não está funcionando. Os bolsonaristas detestam música, samba, cultura. E o Eduardo Paes gosta de tudo isso, valoriza. É bom que o Rio de Janeiro tenha o Eduardo Paes e não o Crivella da vida. Exatamente. Isso aí, gente. Vamos trazer aqui os nossos destaques de próximos encontros que vamos ter no ICL. A gente vai ter Felipe Neto, a história não contada do maior youtuber do Brasil, que vai falar sobre as polêmicas, desafios, enfim, toda a trajetória do Felipe Neto. O nosso próximo evento aqui, ele que se destacou com um conteúdo agressivo, bem-humorado, depois voltou para a política, especialmente na época, né?
contra o governo do PT. Aí, depois do impeachment da presidente Dilma, ascensão da extrema-direita, ele começou a questionar essas crenças, o Felipe Neto, e conecta a sua história com eventos políticos dos últimos 15 anos. Ele tem um livro novo, né, que é esse que a gente está mostrando aqui, o livro Como Enfrentar o Ódio, narrando toda essa jornada que foi percorrida por milhões de brasileiros, né, que se viram cara a cara com o ódio durante os 4 anos de Jair Bolsonaro. A gente tem um recado do próprio Felipe Neto para a nossa comunidade aqui do ICL. Vamos assistir. Algumas das perguntas que eu mais escuto na vida são: Ô Felipe, você virou petista? Como você aguenta os ataques e ameaças covardes dos bolsonaristas na internet? Por que você escolheu esse caminho de combater o ódio na internet? E eu decidi que eu vou falar. Eu quero responder a essas e outras perguntas. Então, se você quer conhecer essa história, quer saber quem é o Felipe de verdade, o Felipe de hoje, eu tenho um convite muito especial para você, porque eu vou contar tudo. Eu estarei no ICL para um encontro histórico com o Eduardo Moreira, onde eu vou contar toda essa história. Os bastidores, coisas que vocês não sabem. Quer participar? Vai ser no dia 17 de outubro, às 8 da noite, nos canais do ICL e no meu canal, ao vivo. Muito bem, então, reforçando aqui, esse encontro com o Felipe Neto vai acontecer no dia 17 de outubro, que é quinta-feira da semana que vem, 8 horas da noite. Lembrando que vai ter a participação do Edu Moreira e para você poder acompanhar, você tem que se inscrever em icl.com.br/FN de Felipe Neto. Então, semana que vem a gente tem esse encontro aí marcado, vai dar o que falar, né? Super evento, aí é coisa grande. É um cara que fez uma transição, mudou o posicionamento dele com muita coragem, né? Porque a hora que ele fez essa mudança, apanhou muito, comprou a briga e teve um papel fundamental no enfrentamento ao bolsonarismo. Isso aí, gente. Agora temos Espiritualidade na Ação. Vai começar agora a apresentação do Frei Davi. O programa hoje vai falar sobre o balanço das eleições, espiritualidade. O convidado é o ativista Renato Freitas, nosso querido Renato aí. Muito bom, que bacana. É isso aí. Vamos acompanhar então a partir de agora. Boa noite para todo mundo. Chico Sá, Rodrigo Viana. Amanhã estamos de volta, firmes e fortes. E a partir das 7 horas da manhã também com o Desperta. Até amanhã. Valeu, pessoal. Até amanhã. Desde que eu resolvi combater o ódio dos bolsonaristas na internet, eu virei alvo de ameaças e ataques covardes constantes, principalmente mentiras. Provavelmente você já deve ter visto alguns desses ataques nas suas redes sociais ou no seu WhatsApp contra mim. E se você quer saber o que é verdade, porque eu já errei, e o que é fake, mentira, fabricada, eu tenho um convite para você. Eu resolvi contar toda essa história, a minha história, em um encontro ao vivo com o ICL. Vai ser uma live especial, você vai ouvir essa história, vai entender cada detalhe do que transformou a minha vida e me trouxe aqui a ser o Felipe de hoje. De uma forma inédita, como eu nunca contei em lugar nenhum. E eu estarei junto do meu amigo Eduardo Moreira nesse encontro, que vai ser no dia 17 de outubro, às 8 da noite, nos canais do ICL e no meu canal, tudo ao vivo.